Olá, boa noite. Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Tudo sobre gestão empresarial com ERP. Boa noite, senhor Ernesto. Tudo bem? A gente já está aqui conectado e o senhor já está sendo visto, assim como eu, por todo mundo. Essa é a terceira edição do nosso programa Ernesto Responde, que está muito legal, muitas pessoas se comunicando com a gente. E vamos para a edição de hoje. O programa Ernesto Responde, ele é baseado nas dúvidas que são enviadas quase que diariamente do projeto ERP em sala de aula. Se você ainda não participa do projeto ERP em sala de aula, você também pode enviar a sua dúvida e o Ernesto vai responder. Dá uma olhada aqui no link do descritivo desse vídeo, você vai encontrar um caminho para isso. Você envia e, claro, você tem que fazer uma pergunta interessante, você tem que fazer uma pergunta fácil, o senhor Ernesto prefere as perguntas fáceis. É brincadeira, você pode fazer qualquer tipo de pergunta, fácil, difícil, a gente vai colocar aqui no ar no tempo certo e você vai ser avisado sobre isso. Olha, o programa está indo com a sua pergunta. Eu vou dar aqui um exemplo de algumas perguntas que já foram respondidas aqui pelo nosso programa. Olha, por exemplo, como começar uma empresa do jeito certo? Controlando por planilha ou já com um sistema de ERP? Fale um pouco da extrema complexidade da legislação tributária. Ernesto, e a taxação que o governo está fazendo aí sobre os dividendos? Ernesto, eu estou querendo abrir uma startup, eu estou criando uma startup. Quais são os riscos e quais são os cuidados que eu devo tomar? Olha, tem várias perguntas. Lembrando que você também pode acompanhar o programa pelo Facebook e você também pode acompanhar o programa no formato podcast. Tá? Basta você entrar nas redes sociais do Ernesto e procurar lá, Ernesto Abercor. Vamos para a primeira pergunta. Ernesto, se fala muito hoje em dia em inteligência artificial, machine learning, BI, Business Intelligence, e até de jornal de empresa. O que os ERPs já estão fazendo nesse sentido? Então, esse negócio de inteligência artificial, está se falando muito nisso agora, envolve machine learning. Machine learning nada mais é do que você carregar o computador com todas as informações possíveis, né? Então, a IBM, o Google, a própria o iPhone, eles estão, a Apple, né? Estão carregando os seus computadores com informações, que vêm de enciclopédias e tudo, para que o computador possa responder. Então, quando vem uma pergunta, ele vai lá, pesquisa, ele tem esse reconhecimento do que está sendo perguntado. Agora, uma das coisas importantes na inteligência artificial é essa possibilidade, ele entender a nossa fala e poder responder uma pergunta. E nós temos isso no ERP Flex. Veja, quando eu entro aqui nessa tela de abertura do sistema, tem aqui um bonequinho, que eles até chamam de Ernestinho, e quando eu aperto aqui, eu posso fazer uma pergunta em voz e ele vai me responder em voz. Então, eu vou perguntar, por exemplo, clicar aqui, né? Qual foi o faturamento de junho de 2021? Faturamento no período de 1º de junho de 2021 até 30 de junho de 2021, R$ 494.344,51. Vocês viram? Quer dizer, eu fiz a pergunta em voz e ele respondeu em voz. Nesse caso, foi acionada uma query, né, para saber qual foi o faturamento daquele mês. Então, você pode treinar o computador e teve que ser feita a pergunta de várias formas. Qual foi o faturamento, qual foi a receita, quanto é que foi a grana que entrou. Enfim, a gente tem que colocar a pergunta de vários tipos para que ele entenda e ele vai lá e responde. E aí, tem várias soluções, né, e está caminhando isso, de inteligência artificial, para exatamente o computador responder perguntas cada vez mais difíceis, que ele vai acessar os sistemas e responder. A gente já há muito tempo que vem falando sobre isso, tem até um slide aqui, que esse mostra realmente perguntas já mais complexas. É o nosso sonho, como eu coloquei aqui, numa palestra que eu fiz, em que eu digo, de manhã você chega na empresa, liga o computador
e o próprio computador já tomou decisões, quer dizer, já rodou um programa lá que foi lá, analisou os dados e, por exemplo, chegou e falou, já tomei todas as decisões hoje, reduzir a produção do produto A. Então, ele foi lá, analisou, viu que estava vendendo muito, o estoque estava baixo. Então, ele reduziu a produção. Chegou lá, entrou na rotina de produção e colocou uma quantidade menor. Aumentei o preço do produto B. Ele foi lá, verificou que o produto B está vendendo muito, o estoque está baixo, então a solução não dava para produzir mais, foi lá e aumentou o preço, para vender pelo menos com mais lucro. Admitiu um novo colaborador. Opa, essa já é mais difícil. Talvez ele verificou lá na folha de pagamento que uma pessoa importante foi demitida, então ele já procurou numa agência ou, de alguma forma, ele conseguiu trazer um substituto para aquele colaborador que foi demitido. Aumentei a verba do Google. Então, ele foi lá, analisou, viu que as vendas estão subindo, foi lá, viu que houve um aumento na verba do Google. Então, ele chegou à conclusão, bom, deve ter aumentado as vendas porque foi investido no Google. Então, ele aumentou mais ainda. Então, são decisões que são tomadas a partir de rotinas programadas, né? Quando a maior parte das respostas hoje ainda são consultas feitas em arquivo com respostas prontas. Então, está lá toda a informação, você pergunta lá quem foi o campeão paulista de 1945, ele vai lá, pesquisa todos os campeões que houveram e vê qual foi o de 45 e responde. Tá? Então, uma coisa que está no começo, está evoluindo muito, mas já dá para a gente começar a fazer alguma coisa bem interessante. Percebeu? Tem muita coisa envolvida dentro de um sistema ERP. E certamente você, escutando toda essa resposta, que não é nada tão simples assim, pode ser que você tenha alguma dúvida só nessa resposta. Então, se você tem essa dúvida, você pode mandar uma outra pergunta para complementar esse raciocínio de inteligência artificial. Vamos aqui para a próxima pergunta. Senhor Ernesto, explica a diferença entre retenção e crédito de impostos. É impressionante como ninguém está falando, nessa questão da reforma, de como simplificar todo esse nosso processo tributário. O Brasil é super complicado nisso. E tem essa coisa interessante entre crédito e retenção. É um sistema bem bolado, só que ele devia ser igual para todo mundo, igual em todos os estados, e ser mais simples, sei lá. Eu vou mostrar aqui, olhem esse slide aqui, que eu quero explicar o que significa esse negócio de crédito. Porque é uma diferença entre crédito e retenção totalmente diferente. O crédito é para incentivar uma cadeia de produção. Quer dizer, uma cadeia de produção é quando cada fábrica, cada empresa produz só um pedaço do produto. Já passa para outra que é especializada naquela etapa. Então, tem produtos que, entre o primeiro fabricante e o último, passa por 5 fábricas. Tem outros que passam por 3, ou outros que já vão lá e fazem tudo. Mas veja o que acontece. Eu tenho aqui um exemplo em que um produto, o fabricante vendeu por 100, o segundo cara, por exemplo, para o atacadista. O atacadista vendeu por 150, que vendeu para o distribuidor. Imagine que, então, são várias etapas que o produto está passando até chegar no varejo, que vai vender o produto por 250. Se eu fosse cobrar um imposto, vamos pegar o exemplo do ICMS, a cada passagem, ele ia pagar R$18 na primeira, 27 na segunda, 36 na terceira, porque é 18% sobre o preço de venda, e 45 na terceira. Isso ia dar um total de R$126, que é a soma de todos esses impostos. Então, imagina, um produto que está sendo vendido por R$250 ao consumidor final, está pagando 126 de imposto. Está louco. A metade, praticamente. Praticamente não, exatamente a metade. Então, para fazer isso, o governo criou o crédito. Então, por exemplo, o atacadista aqui, ele vai pagar só 9, porque ele vai calcular sobre 150, os 18%, que dá 27, e vai subtrair aquele ICM que foi pago pelo seu fornecedor. Então, na nota de entrada vem os R$18,
ele subtrai. Assim como esse aqui de baixo vai calcular, vai dar 36, ele vai subtrair os 27 e vai pagar só 9. E assim vai. E o último também. Então, isso para o governo. Na nota vai sair 36, mas ele só vai pagar 9, porque ele se acredita de 27. E aí, no total, então, 18 mais 9, mais 9, mais 9, vai dar os 45, que é exatamente 18% de 250, que é o preço final. Então, o crédito é para evitar o imposto em cascata. Fim de papo. Por isso que ele é muito importante, porque senão o cara final lá vai pagar um baita valor. Os intermediários também. Agora, a retenção é totalmente outra coisa. A retenção, ela serve para fazer com que uma determinada empresa recolha o imposto de outra. O exemplo mais fácil de entender é a retenção que você certamente tem, se você ganhar um pouquinho acima do mínimo aí, do imposto de renda e também do INSS, também é retido. Então, por que o governo faz isso? É mais fácil controlar a sua empresa onde você trabalha, né, para ver se ela recolheu o imposto não só seu, mas de todos os funcionários, do que ficar verificando cada um de vocês se você recolheu o imposto. Então, retém. E aí, recolhe. E aí o governo tem uma fonte só. Então, essa ideia da retenção, na verdade, é que nos outros países, como é que funciona isso? Normalmente, o imposto é pago só pelo consumidor final. Os outros não pagam. E aí vem o imposto no final, realmente uma alíquota lá, que cobre, seria exatamente cobrar só no final esses R$45, que é o que o governo quer arrecadar. O governo quer arrecadar esses R$45, só que aqui ele está arrecadando 18, 27, mas, quer dizer, ele está arrecadando esses aqui, ó, 18, 9, 9 e 9, que dá 45. Então, muito mais simples, em vez de ficar cobrando em toda etapa. Essa é uma solução. O que eu não me conformo é que nessa reforma tributária, até agora, não se falou nada em termos de simplificar o processo de tributação, principalmente acabar com essas diferenças entre, dependendo do estado, por exemplo, o ICMS é de um jeito, e também essa quantidade. Numa nota fiscal você tem PIS, COFINS, imposto de renda, né, retenção disso, tem ICMS, IPI, tem algumas notas que tem INSS, nota de serviço, enfim, é muito imposto, então fica muito confuso. E nessa reforma tributária, até agora, eu não vi um artigo no jornal, uma proposição de simplificação desse imposto. Mas, pelo menos no exercício, principalmente, vocês vão entender bem a diferença entre crédito e retenção. Isso no último capítulo do exercício, tributação nas empresas de lucro real. Ernesto, mais uma perguntinha aqui, ó. No jogo de empresas, tem uma decisão sobre contribuição marginal. Poderia melhor explicar o que isso significa? Contribuição marginal é uma coisa muito importante, mas a gente quase não ouve falar. A gente ouve falar em lucro, em faturamento, em despesa, custo. A contribuição marginal é realmente quanto você ganha em cada produto a mais que você vende. E para você ter esse valor, você precisa saber exatamente o que é custo fixo e o que é custo variável. E numa empresa, isso é muito importante, porque os custos fixos têm um valor muito alto. E, evidentemente, que quando eu vou calcular o lucro, aí sim eu preciso considerar as despesas variáveis e as fixas. Então, vamos pegar esse exemplo do exercício, né? No exercício, vocês têm lá o curso, né, de gestão empresarial, que é fornecido pela empresa. E aí, olhem aqui agora nesse desenho, a gente tem, cada aluno paga R$300, e a empresa tem como custo R$100 no livro. Então, são 20 alunos, a R$300 cada um, dá uma receita de 6 mil, e depois tem o livro, que custa também R$100 cada um, então vezes 20 dá os 2 mil. Então, o lucro da empresa é 4 mil, e a contribuição marginal, então, definição de contribuição marginal.
é igual ao preço menos a despesa variável, o custo variável. Mais correto é falar custo variável. Então, está aqui os R$200. Significa que em cada aluno a mais, a empresa põe no bolso R$200. Por quê? Porque o custo do professor é fixo. Então, tudo bem, quando eu for calcular o lucro de tudo tal, eu tenho que deduzir esses R$1.000. Só que esses R$1.000 do professor independem da quantidade de alunos, porque eu sempre só vou ter um professor lá, tá? Só vou ter um. Bom, aí no exercício, lá no jogo de empresas, exatamente a gente faz uma jogada que é assim. Meu amigo, você pode aumentar a quantidade de alunos. Né? De 20 alunos, você pode ter mais alunos. Opa, legal, se eu tiver mais alunos, eu vou ganhar mais. Aí diz assim, uma forma de você ganhar mais é com o marketing. R$250 custa cada anúncio e cada anúncio traz um aluno a mais. Pesquisa. E também você pode dar uma gorjeta por fora para o professor, que se você der R$150 para ele, ele conhece o pessoal lá da Redondeza, ele arruma um aluno a mais. Então, esse 150 vai realmente aumentar a despesa. Bom, se você for investir em marketing, você vai gastar R$250 a mais. Mas você só vai ganhar a contribuição marginal, que é os 200. Porque é esse que cada aluno a mais traz. Então, não vale a pena. Você vai gastar 250 de um lado para fazer o marketing para conseguir mais um aluno e vai gastar 250. Pô, você perdeu 50. Agora, dá uma gorjeta por fora para o professor trazer mais um aluno lá por R$150 que ele te cobra. Opa, então você vai dar para ele R$150 e vai ganhar 200. Então, você vai botar no bolso 50 a mais. Então, como é que eu cheguei a essa decisão? Né? Porque no exercício, a maior parte dos alunos respondem ou gastar os dois, gastar em marketing, gastar em professor e conseguir, assim, 12 alunos a mais, porque o limite é 6 em cada uma das decisões, ou não decide nada. Não vou gastar nada nem com marketing, nem com professor. E aí é que está a pegadinha. Quer dizer, o certo é você gastar só com essa gorjeta para o professor. Por quê? Porque cada R$150, que é menor do que 200, te rende R$50 a mais no teu resultado. Então, é importante sempre, principalmente numa fábrica, a gente ter o custo dividido em custo variável e custo fixo. Né? Mesmo que você rateie o custo fixo nos vários departamentos e depois nos vários produtos, mas quando você fizer esse rateio, coloca lá, esse é fixo, o outro lá é variável. Ernesto, mais uma perguntinha. Fale um pouco sobre PEF. Posição econômico-financeira. O empresário, né, toda a diretoria da empresa, eles precisam saber das informações online, quer dizer, naquele instante, né? Às 3 horas da tarde, eu quero saber se uma venda que foi realizada às 2h30, se ela já aparece no sistema. Bom, é evidente que o sistema de ERP sempre tem um monte de telas que dá para a pessoa analisar uma série de informações, tal. Mas a pessoa quer, às vezes, ter aquele visual que você tem no balanço e no DRE. Então, o PEP no RP Flex, ele é uma posição econômico-financeira, quer dizer, ele é um espelho do balanço do RE, mas é online, quer dizer, não depende de um fechamento contábil, da contabilização e tal. Então, é uma posição que você pode analisar e ter todas as contas do ativo, não todas, aí que eu vou falar um pouco sobre isso. A gente fez exatamente o PEP de uma forma sintética, colocando as principais contas que tem num balanço. Então, nós colocamos bancos, que é o dinheiro que você tem no banco, aplicações financeiras, que é o que está aplicado, contas a receber, impostos a recuperar, eu já expliquei hoje que é uma coisa importante, né? Que é exatamente os créditos que você tem, estoques, quanto é que você tem no estoque, e a cada uma dessas linhas você tem todo o detalhe, quer dizer, se você clicar aqui, ele vai te mostrar a posição de cada item no estoque.
Então, tem essa vantagem de apresentar detalhe, né? Movimento a movimento, assim como no faturamento aqui embaixo, ele vai mostrar também nota por nota, o item de nota por nota. Aí tem os estoques, pagamentos antecipados e imobilizados. Então, você viu que a gente sintetizou o balanço, porque quando você pega um plano de contas, né, o plano de contas da contabilidade, ele tem muitas contas. A gente procurou colocar só as mais importantes, né? E com os seus detalhes, quer dizer, com toda a lista do que representa aquele valor que está aparecendo aqui. Mesma coisa com o passivo, né? Contas a pagar, recebimentos antecipados, exigido a longo prazo, capital, né? Por quê? Porque precisa fechar o débito com crédito, então precisa ser, realmente, ter também o patrimônio, capital e resultado acumulado. E depois, ainda aqui embaixo, vem um resumo do DRE, demonstração de resultados. Então, aparece o faturamento. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer os itens faturados e custos e despesas. Então, também aqui, se eu clicar aqui em despesas, vai aparecer as despesas. Aqui só tem uma despesa, mas se tivesse mais, apareceria mais. De modo que você tem aqui todo o resultado. Você pode pedir essa informação de vários meses, por exemplo, você pode pegar aqui e colocar um semestre, se bem que eles têm um parâmetro que precisa ser posicionado para você colocar mais que um mês. Mas, com isso, o gestor ele tem toda a informação da empresa, do caixa, do estoque, do faturamento, do custo, tal, independente do fechamento contábil. Então, a contabilidade, evidente que quando você fechar a contabilidade, ela vai bater com o PEF, com a posição econômico-financeira, mas aí já é um processo também com mais contas, baseado no plano de contas, tá? Então, esse é um ponto bastante interessante para a tomada de posição, de decisão da diretoria, com informações absolutamente em tempo real. O tempo passa muito rápido e a gente já está chegando à nossa última pergunta. Ernesto, qual o objetivo do cadastro de naturezas e do cadastro de perfil de clientes? Essa questão, inclusive, em cada ERP, né, é tratada de uma forma diferente. É interessante que a gente não conseguiu ainda, vamos dizer assim, uniformizar as informações, por exemplo, de categoria, subcategoria, as dimensões, né, que a gente tem, porque são muito importantes também no BI, para você saber quanto é que você vendeu por cliente, por data, por categoria, por subcategoria, como eu falei. Então, existe um termo que é centro de custo. Né? Centro de custo significa os vários setores de uma empresa. E a natureza, dentro do ERPFlex, é o centro de custo. Então por que você deu o nome de natureza e não de centro de custo? Por um pequeno detalhe. Talvez até, se fosse possível mudar isso agora, até que talvez eu mudaria, mas já está consagrado o nome de natureza. Ocorre que, além do centro de custo, a natureza também identifica, em alguns casos, o tipo de operação que está sendo executado. Então, por exemplo, uma coisa muito importante quando você compra um produto é saber se aquela mercadoria vai para estoque ou se vai para um centro de custo, vai para despesa diretamente. Só que o estoque não é bem um centro de custo, né? O centro de custo vai ser depois, quando o produto está no estoque e ele é requisitado, aí sim ele vai cair num centro de custo. Então, o estoque é um local, né? Aí, então, a gente resolveu dar o nome de natureza para essa classificação. Então, entendo, natureza é centro de custo, que pode ser, então, estoque. Tem uma outra natureza também que é bem específica, que é imobilizado. Imobilizado e quando você diz que a natureza é imobilizada, você sempre vai ter que dizer em qual imobilizado que você está colocando aquela despesa, né? Ou se for um automóvel, mas se for uma obra que você está fazendo, então você vai especificar exatamente em qual imobilizado que vai. Então, aí, a natureza imobilizado só está dizendo o seguinte, olha, isso aqui não é uma despesa, vai para o imobilizado. Então, você vê que a gente tem uma sintonia entre a natureza e
o plano de contas da empresa, onde a maior parte das naturezas são realmente os centros de custo, mas tem duas naturezas específicas, que é o estoque e o imobilizado, que são contas contábeis específicas, quer dizer, estão num nível mais alto. Já o perfil de cliente é uma outra dimensão, né? Você sempre tem que entender que num sistema você tem dados, né, que são fatos, isso no BI é muito importante você entender quais são as tabelas de fatos, que é compra, venda, requisições, quer dizer, que são movimentações, e dimensões. Dimensões são as várias classificações que você quer saber. Então, categoria, subcategoria, natureza, e uma delas também é perfil de cliente. Inclusive no RPFlex, você é que cria os perfis de cliente. Então, o perfil do cliente você pode ter vários perfis. Por exemplo, um perfil é tamanho da empresa. Se é pequena, média ou grande. Você cria lá a sua classificação. Se é uma empresa nacional ou estrangeira, você cria um perfil chamado nacionalidade da empresa. Enfim, segmento da empresa, pode ser também um perfil, segmento, né? Construtora, incorporadora, sei lá, vários perfis. Até tem um caso interessante de um cliente nosso, que ele colocou como um dos perfis do sistema, no sistema, o time que a diretoria daquela empresa lá torce. Então, se eles são palmeirenses, se são corintianos, se são paulinos, era justamente uma empresa que vendia cerveja. Veja bem, interessante. E aí o que aconteceu? No dia que o time lá, Palmeiras ou São Paulo, é campeão, ele vai no sistema, lista os clientes e pede para selecionar pelo perfil para qual time a diretoria do time da empresa torce. E aí ele seleciona todas as empresas onde, por exemplo, quando o Palmeiras foi campeão, onde a diretoria era palmeirense. E para esse pessoal mandou um e-mail já oferecendo cerveja e tal, e quase todos realmente compraram uma cervejada da empresa. Então, você vê que o perfil também ajuda muito no marketing, que é uma coisa tão complexa hoje em dia de você ter um bom resultado. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um programa Ernesto Responde. Uma dica especial. Dentro do canal do Ernesto existem algumas playlists e você pode encontrar lá a playlist chamada Direto ao Ponto. Lá você encontra as perguntas por pergunta. Você não precisa, no caso, assistir o vídeo inteiro. Os vídeos duram aproximadamente 30 minutos. É isso. Até a próxima quinta-feira aqui no YouTube e no Facebook do Ernesto. Senhor Ernesto, a palavra é sua, considerações finais e chegamos ao fim. Ok, pessoal. Até a próxima quinta-feira e mande perguntas. Fáceis, mais ou menos, não muito difícil, mas mande perguntas para que a gente tenha realmente respostas para dar a vocês que interessam ao seu conhecimento.